Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Levelcast, sua mentoria semanal. Hoje um programa diferente, um programa sem a minha co-host aqui, Lilian Marins, a internacionalíssima Lilian. Ela está indo daqui a pouco para Dubai, para um evento Mulheres de Milhões. E aí disse que talvez conseguiria dar uma passadinha aqui para brilhantar nosso programa. Mas não é promessa não. Se der, no meio do ao vivo, ela vai entrar aqui e fazer essa parceria comigo. Hoje nós temos aqui um cara fora da curva, um amigo, que eu tive o prazer de conhecer esse ano, que está desbravando os mares e os horizontes aí da Bahia e do Brasil. Nosso amigo Hugo Leonardo, da Barco Show Eventos. Muito boa noite, seja bem-vindo, Hugo. Boa noite, Léo. Obrigado pelo convite. Você esqueceu de falar que eu sou seu mentorado, né? Ah, também. Então, o prazer e a satisfação é sempre toda minha. Cumprimentar também nossa amiga Lilian também, que é uma pessoa fora da curva que eu tive o prazer de conhecer esse ano também. E estou muito feliz de estar aqui hoje, fazendo parte do Levelcast. Obrigado, Hugo. Hugo, ele se aventura em horizontes bem especiais. O Hugo, ele é CEO da Barco Show Eventos, uma empresa que é focada em eventos náuticos, né? E a gente vai falar muito hoje aqui sobre isso. Nós temos um litoral como o nosso, né? Que ainda tem muito a ser desbravado. Vamos falar sobre as dificuldades do turismo náutico na Bahia. Vamos falar sobre como ele está conseguindo evoluir e avançar nesse mercado, um mercado muito competitivo, um mercado onde tem grandes tubarões aí, e ele jovem, 30 e quantos anos, Hugo? 28. Rapaz, a gente já trouxe aqui gente de 32 anos, gente de 33 anos, teve Felipe Salviano, abaixo o Under 32, teve Antônio Vox, o que mais que a gente teve aqui, Lilian? Teve gente pra caramba abaixo dos 32. Aí a gente pensa que não pode ter empreendedor, né, nesse nível, mais jovem ainda. E aí chega aqui o Hugo Leonardo com 28 anos. Cara, 29 daqui a 30 dias. Aí, ó, conta um pouquinho dessa sua jornada. Como foi que você começou a pensar, poxa, eu quero empreender no ramo náutico? Como foi que surgiu essa vontade, esse propósito em sua vida? Léo, então, eu costumo dizer que a náutica, ela me abraçou desde muito pequeno, ainda quando eu era muito criança. Eu sempre gostei muito de nadar, meu contato com o mar sempre foi corriqueiro, sempre me senti muito bem no mar. Comecei a surfar com 9 anos, fiz natação durante muitos anos, competi, na verdade eu digo nem com o mar, com a água, né? E a partir disso só evolução. Fui partindo para o mergulho, o surf nunca saiu de mim, eu ainda gosto, embora estou bastante afastado por conta do tempo, da agenda, né? Mas inclusive essa semana eu estava comentando sobre isso, preciso muito voltar a surfar, é um esporte que me faz muito bem, e fui evoluindo para o wakeboard, comecei a passear com amigos, né? E hoje decidi mergulhar nesse universo, né? E eu costumo dizer que tudo na minha vida me direcionou para onde eu estou hoje. Desde do meu outro negócio, né? Uhum. Que a gente vai falar um pouquinho dele vamos também. Vamos falar um pouquinho dele já, que eu comecei aos 13 anos de idade. Tudo na minha vida foi muito precoce, né? Uhum. Até então, para esse momento atual que eu estou, que é a minha paixão, né? Então eu costumo dizer que é a união do meu profissionalismo, né, da parte de eventos, com o meu amor, minha paixão pela náutica, né, pela água. E acaba virando um propósito, né? Quando você faz aquilo que você gosta, aí fica tudo mais fácil, né? Porque por mais que existam dificuldades e empreender nunca é fácil, por mais que você empreenda em algo que você gosta de fazer, quando está dentro da sua zona de conforto, acaba sendo mais gratificante. Você disse que tudo começou muito cedo. Você tem hoje 2 negócios, um onde você é CEO, o outro você também é um dos C-Levels da empresa, que é a Luzon Eventos. Fala um pouquinho primeiro da Luzon e aí como você fez essa transição, se é que você já
fez a transição, se hoje você está com um pé em cada barco, digamos assim, né? Já que ele está falando de náutica, e se você pretende fazer uma transição realmente 100%, a gente já falou muito disso aqui, né? Às vezes o empreendedor fica em 2 negócios e com medo de dar um passe e abandonar aquele negócio que é a sua estabilidade para ir para aventurar algo novo. Como é que está hoje essa transição na sua carreira? Então, na verdade a Luzon nem sempre foi Luzon. Ela se chamava DJ Vini Produções, uma empresa que meu irmão fundou ainda muito jovem, né? Tudo começou como um hobby, ele sendo DJ, ele até hoje é DJ, apaixonado por tocar. Ele é meu sócio nesse negócio hoje. E ao passo que eu fui amadurecendo, comecei a fazer faculdade em Direito, eu comecei a enxergar o negócio de uma maneira diferente. A gente sempre nós sempre trabalhamos juntos, sempre estava ali apoiando e tal, mas o dono mesmo, de fato, era ele. Em um determinado momento, eu chamei ele para conversar e falei, olha, eu tenho interesse de mergulhar de cabeça, né? Meados ali dos meus 16 anos. Foi acontecendo de uma forma muito natural, eu já estava bem envolvido com todo o negócio. Foi quando também eu já estava um passo para entrar na faculdade. Na verdade, sim, estava um passo para entrar na graduação em Direito. Sim. E aí eu comecei a me envolver com o negócio, o tempo foi passando e eu mantive uma vida paralela, né, entre o Direito e o negócio. E nesse período de 5 anos, eu cuidava tanto da parte estratégica da empresa, montei todo um planejamento de crescimento dela, né, comecei melhorando os serviços, implementando procedimentos, fazendo controle financeiro, contratando pessoas. Sempre na área de eventos, casamentos, festas. Sempre na área de eventos. Hoje o nosso nicho principal são casamentos e eventos corporativos. Certo. A parte que a gente mais atua hoje, que tem mais liquidez para nós, é essa parte. E aí, quando chegou em um determinado momento dentro da faculdade, especificamente no 7º semestre, eu parei e pensei, olha, preciso decidir o que é que eu vou fazer da minha vida. Ou eu vou cair de cabeça no Direito, na graduação, que não era um desejo meu, né? Embora eu tenha um grande apreço pelo meu curso, né? Eu digo que o meu curso hoje é um dos maiores ganhos que eu tive em toda a minha vida. Ou eu vou mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. Foi quando eu decidi, de fato, seguir com o meu negócio. Naquele momento eu já era sócio, né? E tomando essa decisão, também não tomei a decisão de abandonar a faculdade, decidi concluir e mais focar a maior parte do meu tempo na empresa. A empresa já estava decolando e a partir desse momento decolou ainda mais, né? Nós unimos forças ainda mais, eu e meu irmão, e esse negócio começou a crescer bastante. Em um determinado momento, começou a passar pela minha cabeça que faltava algo. Fui DJ também. Fui DJ. Olha lá, DJ Hugo Leonardo. Tinha um nome? Tinha um nome? Era DJ Hugo. Sim. Fui DJ também durante um período. Precisei parar, porque era muito difícil gerir um negócio. Ser DJ e dar tempo à família, dar tempo aos amigos. Era uma coisa que eu sentia muita falta, né? Estar presente com a minha família. A gente perdeu não, né? Deixamos de viver muitos momentos. Tínhamos que abdicar de muitas coisas. Pela nossa empresa, porque enquanto a gente está trabalhando, as pessoas estão curtindo e vice-versa. Né? Minhas folgas eram as segundas-feiras. Né? Eu conseguia descansar nesse dia. Mas, voltando aí, sempre passava pela minha cabeça, olha, falta alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Não é isso. Não é esse seu sonho. Não quero concluir a minha vida nisso. A essa altura do campeonato, meu irmão tinha adquirido um jet ski. Primeiro me convidou para comprar. Eu neguei, disse que era muito caro. A gente vai falar disso daqui a pouco. Certo. Um tabu enorme, muito caro, coisa de vai gastar dinheiro à toa, a gente tem que investir mais na empresa, não vamos fazer isso. E ele falou, sempre foi um sonho meu, eu me preparei, eu vou comprar sozinho. Compro. E aí apaguei aquilo ali da minha memória e segui. Um belo dia ele, olha, comprei o jet ski, vamos dar uma volta? Eu falei, vamos. Lá se vai eu. Rapaz, foi o fim da picada. A mosca da virada da náutica chave. foi a virada da chave. Quando eu saí dali naquele dia, eu olhei pra ele e falei, rapaz, eu vou comprar o meu também. Quando foi 6 meses depois, eu já estava com o meu jet ski na mão. E a partir daí eu comecei a me encontrar, né, nesse setor.
E tudo ainda era uma paixão, né? Que, na verdade, eu só consegui compilar essa ideia de que sempre foi assim depois. Eu comecei com a natação, parti para o surf, lá eu ia surfar 4h30 da manhã, saía 2 da tarde do mar sem comer nada. É o fominha do surf. Ou seja, já existia a sementinha lá de que esse era o seu ramo, esse era o que você queria fazer, só que você ainda não tinha entendido. Estar na água. Sim, sim. Eu gosto da sensação de estar na água. É onde eu me sinto bem, onde eu me sinto, onde eu me divirto. Sim. E aí, o tempo foi passando e eu comecei a cada vez mais conhecer a Baía de Todos os Santos. Né? Eu já disse que foi um equipamento muito importante, que ele tem fácil mobilidade. Para em qualquer lugar. Para em qualquer lugar. Então, eu comecei a conhecer diversas ilhas. E meu parceiro era meu irmão, Vini. E a gente começou aí, rapaz, vamos no mapa, vamos aí, vamos. E aí a gente começou a ir mesmo. Ia lá, conhecia, juntava com um amigo que já conhecia, ia também, começamos a viajar. E eu comecei a me encantar por aquilo ali e falei, rapaz, eu preciso... Isso aqui tem muita oportunidade dentro disso aqui. Eu preciso fazer alguma coisa aqui para poder ganhar dinheiro. Quando eu tive a ideia de abrir uma loja de acessórios. E aí eu falei, olha, eu vou começar com algum produto, alguma coisa. Preciso de uma renda extra também. E encontrei um fornecedor daquelas bags estanques. Né? Aquelas bags impermeáveis, que é muito utilizada para quem anda no mar, por ser impermeável. E aí comprei um lote daquilo ali e comecei a vender. Então comecei a ficar conhecido. Comecei a ficar conhecido. Quando chegou um momento, né, em que eu e meu irmão queríamos levar mais pessoas e não podíamos. Então tiramos a conclusão de que deveríamos comprar uma embarcação, uma lancha. Certo. Aí nós adquirimos essa lancha. E eu, paralelamente, vendendo as bags e trabalhando com eventos, que é a minha principal fonte de renda. E quando a lancha veio, eu tive dificuldade de encontrar fornecedores. E aí, em um determinado serviço, eu encontrei uma oportunidade, eu mesmo tive que fazer. Eu falei, aqui tem uma oportunidade, vou fazer. Comecei a atender. E aí eu fazia, rapaz, não é bem isso, não. Mas eu tô gostando disso aqui. Esse setor é bom. Não é o comércio de peças, mas tem algo isso. aí. Meu ramo sempre foi serviço. Sim, né? sim. E me aventurei no ramo de produtos. Mas eu ficava, rapaz, isso aqui é muito bom. E aí, assim, eu comecei a enxergar cada vez mais oportunidade. Exemplo, tinha um evento de jet ski, onde era tudo pago e tal. No grupo que eu entrava no evento, eu conseguia vender várias bags, pagava meu custo, ainda conseguia lucrar, ainda conseguia me divertir. Falei, rapaz, esse negócio é bom. Tem muita oportunidade. E por ter conhecido a Baía de Todos os Santos, eu passei a enxergar o potencial. A imensidão do potencial, de oportunidades que existem aqui. Isso foi cada vez mais me despertando. Quando foi um belo dia, intuitivamente, né, não sei especificar de que forma eu cheguei na ideia. Vou fazer um evento. Mas veio na minha cabeça, rapaz, eu vou fazer uma feira náutica. É isso. Aqui nunca teve. Aí fui pesquisar. Rapaz, será que já teve feira náutica aqui? Fui pesquisar, tinha visto algumas iniciativas bem pequenas, né? Um mostruário ali, um final de semana com uma determinada marca que fez um coquetel. Falei, rapaz, precisa e a Bahia merece e tem potencial para ser a maior do Brasil. Vou fazer. Isso foi em 2019, início de 2019, final de 2018 para início de 2019. A partir daí, minha cabeça já começou a focar nisso. Então, eu comecei a ir a São Paulo para ver referências. Para ganhar expertise. Para ganhar expertise. Eu precisava ver quem já fazia, né? E melhorar aquele modelo que já existia. Uma modelagem. Até porque temos culturas muito diferentes. Sim. E também, outra coisa que eu me questionava muito, aí é mais a nível de estratégia empresarial, por que nunca tinham feito? Qual era o motivo? Já que a gente tem um litoral como esse. A gente tem tudo e não tem nada. Estranho. E comecei a procurar entender. E entendi que a Bahia falta, de fato, cultura náutica. Né? De todos os lados. Você diria, Hugo, que falta cultura e incentivo, ou cultura ou incentivo, ou falta ambos? Quando a gente fala de cultura, já é o macro. Quando você não tem cultura, não tem incentivo. Fica mais difícil atrair investidor, atrair a atenção do governo, atrair a atenção da prefeitura. Porque as empresas, elas buscam negócios. Então, ela vem onde tem um solo fértil para ter investimento. E para ter esse investimento, precisa de incentivo. E incentivo nasce da cultura. A cultura para. Tá, mas vamos lá.
Por que você associa que essa cultura não foi criada no baiano, já que nós temos... Eu participei de um evento seu recentemente, ali no Terminal Náutico, no Hub, e eu vi você falando, tava pessoas de nome, inclusive, Isabela Soares, estava Mila Paz, estava gente de grandes nomes lá, e eu vi vocês falando, acho que foi até você que falou, nós temos hoje a segunda maior baía do mundo, que é a Baía de Todos os Santos, e a maior navegável. Como é que nós temos a maior baía navegável do mundo e nós não temos a cultura náutica? A que você atribui isso? Tem que ter alguma coisa, porque assim, se a baía é tão navegável e com um potencial tão grande de explorar não só o turismo, mas o transporte náutico também, por que a gente é tão defasado nisso, entendeu? Essa questão da cultura, eu vou trazer 2 exemplos. A primeira a gente muito ouve dizer que a Bahia cresceu pro lado errado, né? Salvador cresceu de costas pro mar. Vem disso. O lado mais bonito é ali a Península de Tapajipe, aquela região de lá. Perfeitamente. Né? A ilha é linda. A Ilha dos Frades é linda. Uhum. A Ilha de Maré é linda. São lugares incríveis, lugares com grande potencial de turismo, né? Com grande potencial de lazer náutico. Mas, quando você está de costas para isso tudo, você acaba gerando uma cultura para outras coisas. A gente sabe que na Bahia a gente tem um país tropicalizado, a gente tem um estado tropicalizado. Estados tropicalizados, culturalmente, as adversidades são menores, então a gente tem um crescimento econômico, isso é historicamente comprovado, né? Mas, assim, tudo parte do incentivo. Só para você ter noção, isso já existiu e acabou. Um exemplo de falta de cultura, de continuidade, é um atracadouro que existe ali. Ele se deteriora com o tempo. Se você não reconstrói, você vai perdendo a cultura. E a gente não tem infraestrutura, né? Eu sei que para se encostar, por exemplo, navios de cruzeiro aqui é uma dificuldade, né? Nem todos podem encostar. A Bahia já foi um dos maiores portos do mundo inteiro. O Brasil cresceu em cima da náutica baiana. Os saberes da Bahia, tudo que era produzido no Recôncavo, que era trazido para Salvador, para ser enviado para todo o Brasil, foi através dos saberes. Os portugueses chegaram pela Bahia. Exatamente. Foi descoberto de barco. Exatamente. Assim, a cultura se perdeu, na verdade. A gente, essa semana, eu tive a oportunidade de ter acesso a algumas imagens, né, da região do comércio ali, que nem sempre foi daquela forma, ali foi tudo aterrado e tal. Mas quando você olha a quantidade de embarcações, você se assusta, que existiam aqui. E aí, eu parto um pouco para o Amazonas, né? Nós fizemos um evento lá recentemente, foi um sucesso. O Barco Show Amazonas. E qual é a diferença da Bahia para o Amazonas? O Amazonas tem cultura náutica, mas por quê? Porque é um estado de necessidade. As estradas são os rios. Então, existe uma cultura de necessidade. Então, não se criou essa cultura de necessidade na Bahia. Então, isso foi se perdendo com o tempo. E, em contrapartida a isso, a questão do tabu, né? Como a náutica ser um artigo de luxo. E mas ele não é um artigo de luxo inacessível. Eu gosto muito de comparar a náutica ao automotivo, né? Hoje você tem carros populares, hoje você consegue comprar um barco a preço de carro popular. Então, quem tem condições de ter 2 carros populares, por exemplo, tem condições de ter um barco, tranquilamente. E você tem a Lamborghini, você tem a Ferrari, que são embarcações de um outro padrão. Mas eu gosto sempre de dizer o quê? Você curte a mesma coisa. E você compra primeiro um carro mais simples, depois você vai para um sedã, lugares, né? Depois você vai para um SUV, e aí você parte para uma picape, enfim. Você vai evoluindo dentro desse cenário. Então, a questão da cultura é um pouco de tudo. Um exemplo que eu gosto muito de usar. Porque a gente tem uma cultura de futebol forte. Primeiro, você vê investimentos nesse sentido. Todo bairro que você passa, você tem uma quadra de futebol. E por que não tem uma escola de vela em cada bairro de Salvador que tem uma entrada para o mar? Por que não? Então, é justamente a cultura junto com o incentivo. Maravilha. E, além disso, tem uma coisa importantíssima, né, que eu gosto de falar a nível político.
Eu acho que a náutica na Bahia tem que fazer parte de qualquer política pública, de qualquer governante. É uma grande oportunidade. Primeiro, para você gerar educação, oportunidade de emprego, inclusive, comprovadamente, você consegue ganhar mais do que um salário mínimo trabalhando com náutica. Com investimento mais baixo, hoje você consegue tirar uma carteira de arraiz, por exemplo, para pilotar uma embarcação por R$700. É muito mais barato do que você tirar uma habilitação para carro, por exemplo. Sim. E você consegue um emprego que você pode conseguir aí de média de R$1.600 a R$2.500. Tem marinheiro que recebe R$3.500 por mês. E então, é um mercado que, apesar de nichado, é um mercado que tem um potencial de crescimento enorme, né? Exatamente. Então, e assim, falando ainda dessa questão da Baía de Todos os Santos, nós somos cercados de ilhas, né? E a gente vê muitas polêmicas, às vezes, sobre o uso das ilhas e etc. E a gente vê que, acho que talvez até pela falta de cultura, como você falou, as pessoas não acreditam e não investam nas ilhas. Nós temos, você falou, a Ilha dos Frades. A Ilha dos Frades hoje é uma das ilhas mais bonitas, pertinho da gente, né? Você navega rapidamente, está lá, já tem infraestrutura. O que você acha que falta para incentivar não só a iniciativa pública na parte de infraestrutura, mas a iniciativa privada a investir nas ilhas, a criar conceitos de turismo náutico? O que falta, assim? Falta mais engajamento da iniciativa privada ou realmente tem receios de evoluir nisso por questões políticas e econômicas? Léo, o empresário ele quer uma cama confortável para ele deitar. A instabilidade política, econômica, a instabilidade legislativa, judiciária, são coisas que atrapalham os investimentos. E aqui na Bahia não poderia ter sido diferente. Você mencionou Ilha dos Frades, projeto incrível. É um projeto de primeiro mundo. Você chega na Europa, você consegue enxergar perfeitamente projetos como os da Ilha dos Frades, executados, dando muito certo, gerando emprego, renda, preservando. Isso é comprovado. Mas a instabilidade do nosso país atrapalha bastante todo esse desenvolvimento. Veja há quanto tempo o projeto da Ilha dos Frades demora, por questões de instabilidade. Então, assim, primeiro a gente tem que resolver as questões políticas, judiciárias, principalmente legais, legislativas. Incentivar, e quando eu falo incentivar, é de todos os lados, abertura de crédito, incentivo fiscal, área, qualificação, para que a gente possa abrir as portas para investimentos como estes. E que aí que venha mais iniciativas privadas e que tem muitas outras ilhas ainda que são tão bonitas quanto e que não estão sendo exploradas, né? Aí quando fala explorar, as pessoas acham que explorar, vamos desmatar, vai destruir corais, aí começa todo aquele conceito e preconceito sobre isso, quando na verdade tudo é feito de forma a melhorar. Eu acho que quando tem atividade econômica, se cria proteções, se cria mecanismos de proteção. Não é uma exploração indevida. Você acha que isso também pode ser, esse pré-julgamento pode ser algo que dificulte a iniciativa? Com certeza. Hoje em dia está mais do que comprovado que a presença do empreendedor, principalmente na parte turística, é um exemplo. A presença de um hotel em determinada região gera preservação. Pela área que ele ocupa. Hoje em dia está em tendência altíssima a questão da hospedagem diferenciada, com ambientes naturais, cada vez mais rústico. Então, isso é uma forma de preservar. Além disso, até o próprio quebra-mar, que é tão preconizado, existem estudos na linha de que o quebra-mar gera preservação. Claro, tem questões de correntes, questões de correntezas, que você pode... Enfim, tem que haver um estudo para aquilo ali. De impacto ambiental. De impacto ambiental. Mas, assim, hoje eu digo que a gente precisa pensar no equilíbrio, não no preconizar. A gente também não pode requerer que aquilo ali, que tem um potencial grande, fique ali intacto, sem a gente explorar aquilo ali de forma consciente,
né? Mas também a gente não pode permitir que aquilo ali seja degradado. Então tem que haver um equilíbrio, né, entre o investimento que vai ser feito naquela região com o impacto que vai causar e gerar políticas de preservação. Né, como é chamado hoje? É recomposição, não é? Tem um nome, rapaz, que diz... Mas que são voltados para preservação. De você devolver aquilo que você retirou. Que você causa, esse impacto que você causa, ele tem que ser devolvido e em escala muito maior, inclusive, daquele impacto do que aquele impacto que você causa. Existem muitas formas. Eu acho que esse é o caminho. E aqui um momento mentoria. Observem que o Hugo está falando aqui de uma área, de um setor que ele é apaixonado, né? E que resolveu empreender nessa área, mas eu sempre digo, não é você empreender porque é seu sonho e sair de qualquer jeito. Ele estudou o mercado, ele sabe do que ele está falando, ele sabe das dificuldades, ele entendeu as políticas públicas, ele começou a se relacionar com esse ambiente para que ele pudesse ter sucesso no negócio dele. E sucesso no negócio, Hugo, que a gente estava falando aqui antes do programa começar, que deve ter sido ainda mais difícil pela sua idade, né? Você tem 28 anos, entrando num setor onde é um setor de luxo, né? De milionários, bilionários, normalmente de idades até um pouco mais avançadas, e aí chega Hugo Leonardo com 28 anos, peraí, olhem para mim aqui. Bater na porta. Vou fazer um evento, eu tenho esse estaleiro, chama esse. Como é que funcionou isso? Como foi que você foi recebido dentro desse nicho de luxo? Léo, fazer um evento... Assim, primeiro, eu tenho orgulho de dizer que hoje a Barco Show é uma empresa muito credibilizada. Todas as nossas iniciativas, nós tivemos apoio da política pública. Nós já fizemos evento, 2 aqui na Bahia, em feiras náuticas, 2 na Bahia, 1 em Sergipe, 1 no Amazonas, e vamos expandir no ano que vem para Recife. Vamos fechar o eixo norte e nordeste aí em 4 regiões potenciais, e tem mais regiões chegando aí, breve novidades. As barreiras baianas já não são mais limites para você. Os limites já foram já superados. Mas assim, foi um processo muito difícil, né? Mas eu já tinha passado por isso. Eu comecei muito jovem, né, a minha jornada. Então imagine um garoto de 16 anos competindo com empresas enormes dentro do meu mercado e de igual para igual. Eu já ouvi empresário falar assim, rapaz, tem que cortar as pernas desses meninos que tá muito ousado. Eu já ouvi isso. Imagina. A pessoa não sabia que era eu e eu escutei. Mas em silêncio eu dei a resposta com o meu trabalho. Isso aí. Eu aprendi isso. A escola do mercado de eventos, foi muito cruel. E por ser jovem, foi muito importante para o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu vivo o mesmo momento que eu vivi lá atrás, só que o nível hard. Tô querendo entrar no nível expert. É isso aí, não pode... toda vez que atingir a meta, a gente vai dobrar a meta, superar a meta e buscar horizontes maiores. Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, Paulinho? Bota aqui na tela, nosso parceiraço aqui, Restaurante Wina Esportes e Gourmet, sua experiência gastronômica em condomínios empresariais e residenciais de luxo. E eu falo empresariais porque vem novidade aí. A gente não pode antecipar ainda porque não está fechado, mas vem coisa boa por aí. O Wina hoje está lá no Le Parque, está em Alphaville 2 e com planos de expansão. Cardápio Primavera-Verão no fogo, vai sair agora e muita novidade boa aí. Quem mais está com a gente, Paulinho? Casa Tua, sua boutique de móveis soltos. Se você quiser decorar a sua casa, procura a Casa Tua aí. Nosso parceiro está aqui nos ajudando a brilhantar nosso background aqui, nosso cenário. Obrigado aí a Casa Tua também pela parceria desde o início. Beleza, vamos seguir aqui, Hugo. Semana passada tivemos aqui Carlos Falcão, né? Business Bahia. Um grande querido. Inclusive, seu nome foi citado. Eu comecei a falar sobre esses desafios náuticos da parte da Bahia de Todos os Santos. Ele falou, Hugo Leonardo. Eu tenho muita admiração, principalmente pelo projeto Made in Bahia, que é uma bandeira Era isso que eu ia puxar. Fala um pouquinho. Eu vejo nos seus eventos que você fala muito, e é um propósito seu, de expandir o nome da Bahia e o projeto da Bahia para o Brasil e para o mundo. E aí o selo Made in Bahia está em tudo. Fala um pouquinho desse selo. Cara, e desse esse projeto ele é sensacional. A Bahia precisa desse projeto.
Inclusive, aproveitar, parabenizar o amigo Carlos Falcão, né, pelo projeto e pela abrangência que esse projeto já está. Inclusive, já deixei minha disposição para esse projeto 100%. Ele sabe disso. Esse projeto eu estou levando para todos os meus eventos, levanto a bandeira em todos os lugares que eu passo. Eu acho que isso é uma necessidade que a Bahia tem que aprender, né? Os cidadãos baianos, soteropolitanos e de todos os outros municípios precisa internalizar isso. Na verdade, o brasileiro por si só já tem uma cultura de imaginar que o dele não funciona bem, né? E na Bahia muito se fala, a gente tem que acabar com isso. Eu tenho assim, pavor a essa frase. Na Bahia o cara gasta 200 para você não ganhar 50, ou gasta 100 para você não ganhar 50. Isso não precisa existir, isso de fato existe. Eu sou prova viva disso. Não só no setor de eventos, mas agora também com a Barco Show. Tenho passado por isso, com grandes entidades e instituições e com pequenas pessoas também que tentam atrapalhar de alguma forma, mas a gente segue o fluxo e prova com trabalho. Mas o Made in Bahia, para quem não sabe, né, nada mais, nada menos do que a valorização do que é produzido aqui na Bahia, né? Então, o negócio ou a empresa que tem essas características de produção, cultivo, ou criação ou prestação de serviços no nosso estado ganha um selo, e o outro empresário que vai comprar ou adquirir pode ter um conhecimento de que aquele produto ali é da Bahia, e isso busca incentivar. Quando a gente fala sobre isso, eu gosto de falar muito dos meus amigos que não dá para encher muita bola, né? Recifense, porque quando você fala de pernambucano, tudo dele é o melhor. Olha, nossa audiência tem pernambucano. Eu tenho alguns amigos lá, donos de estaleiros, donos de lojas, né? Mas assim, eu preciso realmente falar sobre Pernambuco, que é um estado pequeno, e hoje eu estava vendo essa semana, se não me engano, o terceiro estado do Norte e Nordeste mais rico. Imagine. Então imagine, olha a desproporção territorial versus a expansão econômica e de mercado de Recife. Pernambuco hoje tem o maior polo de construção de barcos, né, do Nordeste, né, não do Norte. O Norte é o Amazonas. Virou hub da aviação aérea, né? Virou hub da aviação aérea agora, recentemente. Tem o maior polo de tecnologia do Nordeste. Então, assim, com essa convivência que eu estou tendo com eles, é muito fácil de perceber que eles se defendem. Se ele pega um produto da Bahia e um produto de Pernambuco, ele vai comprar um produto de Pernambuco. O que você mais vê em Pernambuco são lanchas pernambucanas. Você tem 2 marcas lá que hoje dominam, e tem outras de lá também que tem diversas unidades. Então, isso é muito importante. É importante porque você preserva a economia local. Gera emprego no local. Gera emprego no local. E você começa a ser observado, inclusive, por outras regiões. E você cresce aquele produto ali dentro, esse produto ganha capacidade e ele vai para outras regiões. Então, acho que a Bahia precisa aprender um pouquinho disso. Logicamente, a gente tem especificidades, com necessidades específicas, né? Eu acho que também precisa se criar uma cultura empresarial em cima disso, não só para quem está comprando, mas para quem também está entregando, buscar entregar um serviço de qualidade com excelência. Eu sei que tem empresas assim, mas isso precisa ser repercutido, né? Sem dúvida. Para a gente poder travar, a Bahia tem tudo. Eu comparo a Bahia com o Brasil. O Brasil tem tudo. A Bahia tem muito mais. A Bahia tem tudo. A Bahia tem Gramado. A Bahia tem Fernando de Noronha. A Bahia tem absolutamente tudo. A gente tem um polo mundial dentro da Bahia. E tem tudo para crescer. Eu gosto de usar sempre como exemplo a Chapada hoje. Né? Os grandes investimentos na parte de vinícolas. Cara, isso é sensacional, né? Então a gente precisa preservar, precisamos visitar, conhecer. Inclusive eu estou com esse débito com a Bahia, preciso ir lá, ter essa dificuldade de tomar um bom vinho. É isso aí. Eu vou até te fazer uma pergunta, para puxar uma outra, que surgiu aqui no chat da gente. Tem muitos estaleiros baianos, montagem de embarcações aqui na Bahia? Produção aqui na Bahia? Então, voltado para o turismo náutico, tem poucos. Muito poucos. Tá. Né? Estaleiros temos alguns,
mas mais voltados para embarcações de transporte. Pronto, eu quis puxar esse tema justamente porque a pergunta é referente a isso. Nós vivemos há anos a polêmica da construção da ponte Salvador-Itaparica. Nós temos um sistema de ferry-boat sucateado, nós sabemos disso, né, que não está em seu potencial. Eu fui, inclusive, nesse último feriado agora, eu fui para Itacaré, resolvi ir pela estrada para não enfrentar essas chateações de pegar um ferry-boat hoje, né? Pelo ferry seria muito mais rápido, preferi enfrentar 6 horas e meia de estrada do que enfrentar ferry-boat, o sistema ferry-boat. E a pergunta vem nesse sentido. Você acha que a ponte hoje ela é a solução para melhorar a parte náutica de transporte e encurtar caminhos? Ou você acha que um investimento no sistema ferry-boat seria mais barato, com menos impacto ambiental e mais, digamos assim, efetivo, desde que fossem tratados de forma séria? Porque assim, a gente estava conversando aqui que o sistema ferry-boat atual, os ferry-boats vêm da Grécia, e você me disse que existem outras oportunidades. Conta um pouquinho de como é esse formato de embarcação do sistema ferry-boat, de onde vêm os nossos barcos e o que pode ser feito para melhorar isso, e se a ponte voltando à pergunta inicial, a solução para os problemas. Léo, depois que eu fui para o Amazonas, tudo mudou. Minha cabeça mudou. Eu acho que a Bahia precisa visitar o Amazonas. O Amazonas tem cultura náutica, um estado de necessidade. As pessoas também se divertem com a náutica lá. Eu gosto sempre de separar, né? A parte de necessidade de transporte, lazer e turismo náutico. São 3 coisas totalmente diferentes. Mas vamos falar da parte naval. Eu acho que a solução para essa conexão da ilha com Salvador, né, pode ser feita também de outras formas. A ponte, logicamente, é a forma mais rápida, mas também é a mais cara. Eu falo mais rápida de você se locomover. Mas é a mais cara tanto de impacto no ambiente, quanto também em valor econômico. Quanto em valor econômico. Eu li um artigo uma vez em que ele falava justamente sobre isso. Sobre a possibilidade de algum investimento em aumentar a frota de navios da parte do ferry-boat, né? Investimento em motores mais potentes para diminuir o tempo de travessia, também é uma outra possibilidade, justamente para tentar dar uma celeridade e um dinamismo maior para essa travessia. Não é uma travessia curta, né? É uma travessia longa, só que é o seguinte... Eu tenho um tio que atravessa a nado, então não pode ser tão longa assim. Tem gente atravessando a nado. Dá assim, não é longa assim, eu gigante. Tô brincando, mas... No Amazonas tem gente que atravessa durante 5, 6 horas para chegar em uma determinada região e seguir viagem, por exemplo, porque não tem estrada. Mas assim, eu acho que caberia, né, um estudo para se tentar viabilizar, aí eu como defensor da bandeira náutica, né, se tentar viabilizar a melhoria dessa travessia com os ferryboats. Mas essa construção desses ferryboats é possível ser feita aqui a nível nacional, a nível baiano, ou a gente tem que continuar importando o ferry da Grécia? O Amazonas certamente tem potencial. Inclusive eu fui questionado pelo governador, há pouco tempo atrás, em uma oportunidade em que estivemos juntos, e ele me perguntou, a gente precisa de mais ferryboat. Tem que ir na Grécia comprar? Eu falei, não, Amazonas. Se você quiser, eu olho tudo para você. O Amazonas constrói barcos. A gente o Brasil não tem noção do que tem lá de náutica. Léo, é realmente assim, surreal. Eu tava na dúvida, né, se eu ia fazer o evento lá ou em algum outro local. Mas no momento em que eu pisei meus pés, que eu comecei a ver, eu falei, não tem dúvida. Fui recebido pelo governador lá também, então isso foi um ponto muito positivo. Não, desculpe lhe interromper, mas é porque é importante a gente registrar aqui. Olha que informação importante o Hugo está trazendo. Hoje, o nosso sistema ferry-boat, todas as embarcações vêm da Grécia. Ou seja, ele é construído lá, utilizado lá, vem de forma, acho que usada, e atravessa o oceano navegando para chegar até aqui. E nós temos aqui do lado, no Amazonas, a possibilidade de construir essas embarcações.
né? Então, O poxa... Amazonas constrói hotel flutuante. Eles fazem tudo lá. Tudo lá. Embarcações, inclusive, comparadas em tamanho a da Bahia, que nós temos aqui. E eu só pude ver isso indo lá, presenciando. Sim. Né? E dá pra trazer navegando tranquilamente. Se vê da Grécia navegando, quanto mais. Pois os é. mais novos, sim, os mais antigos eu não sei dizer aonde eles foram feitos. Mas esses, Ivete Sangalo, Dorival, todos adquiridos na Grécia. E trazidos pra cá. E aí, temos o quê? 2 atracadouros de cada lado? Como é que funciona isso? Se eu Porque não eu me vejo engano, também aqui em muitos Salvador, nós boiando temos lá, dois, ancorados no isso. meio do mar, né? Nós temos 2 aqui. Inclusive, isso é um entrave para o crescimento, para aquisição de mais embarcações e gerar, até porque o embarque e desembarque demora bastante. Se eu não me engano, lá na ilha são 4 ou 3. Em que tem 2 que ficam sempre ocupados, né? Que tem 2 ferryboats lá parados. Mas eu acho que caberia a gente tentar. Inclusive, isso iria contribuir bastante para poder dar mais celeridade, né? Até porque a questão eu mesmo tenho casa do outro lado. E assim, dá um dinamismo maior nesse momento, até que a ponte saia. Né? Eu não enxergo a ponte de uma forma negativa, porém eu acho que a gente poderia tentar. Existem caminhos que podem ser explorados até lá. Na verdade, o que eu digo sempre é que tem que sair de cima do muro, porque nem o sistema ferryboat vai investir em novas embarcações e na melhoria do serviço com um horizonte de ponte que está por vir, nem a ponte sai. Então a gente fica hoje com um péssimo serviço sendo prestado, porque não tem certeza se essa ponte vai ou não vai sair, e acaba que não dá nem para a gente cobrar, né, do sistema ferryboat investimentos altos para que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, quando sair a ponte, eles acabam perdendo essa capacidade de desaguar esse investimento, porque aí sim ninguém mais vai utilizar o sistema ferryboat. Realmente precisa sair de cima do muro. Né? Mas, Léo, a gente está falando aqui de ferryboat, mas tem um outro ponto também. Hoje na Baía de Todos os Santos não existe uma conectividade dela. Se você perceber, com a as gente ilhas. tem diversos municípios no entorno da Baía de Todos os Santos. E você não tem, por exemplo, se você quiser ir daqui para Maragogipe, como é que você iria hoje? Pela estrada. Aí tem o entrave do ferryboat, que seria a maneira teoricamente mais rápida. Aí você vai pela estrada. Seria muito mais rápido ir navegando, por exemplo. Se você criar ramais náuticos, você começa a conseguir ir para Camamu, Barra Grande, de Barra Grande para Itacaré, né? E você... Sistema de transporte público de navegação dentro da Baía de Todos os Santos. Seria sensacional. Sensacional. Tudo bem, dentro da Baía de Todos os Santos, nem sempre há mil maravilhas da navegação, mas você pode investir em embarcações que tenham essa capacidade. E você consiga criar, por exemplo, fazer com que o turista saia daqui de Salvador em uma linha pública, né, vamos dizer assim. Vamos curtir uma praia em Itaparica, que na minha opinião é uma das praias mais maravilhosas que você tem dentro da Baía de Todos os Santos. Sair aqui, sei lá, pegar um transfer de 40 minutos, já tem embarcações que conseguem fazer isso, inclusive em menos tempo, né, 30 minutos, já soube de embarcações de 25 minutos, um projeto inclusive chamado de Mob Tour, né, que está um pouco paralisado, mas um projeto sensacional, né, para que a pessoa vai lá, curte a praia dela e retorna. Né? Isso você já começa a implementar uma cultura náutica dentro das pessoas que vão até lá. Vamos dar ideia aí para iniciativa privada, vamos fazer Uber náutico, né? Quem sabe não surge alguma coisa aí nesse sentido? Eu acho que tem espaço, tem, né? A oportunidade tem. Se você perceber, aqui em Salvador não tem um passeio turístico. Não tem. Você chega ali em Recife, você tem um passeio das 5 pontes. Você chega em Aracaju, você tem um passeio que te leva para Coroa do Goré. Qual é o passeio que você vai? Tem algumas escunas, né, que saem ali mas não é uma coisa formalizada, né, a nível de transporte mesmo. E a qualidade também das embarcações, exatamente, tudo já deixando bem a desejar. Hugo, a gente está perto de chegar aqui no fim do programa. Antes, eu vou te fazer uma pergunta. Depois eu tenho uma pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados, que não pode deixar falhar. E no final eu vou abrir para as suas considerações finais. Mas, começando pela seguinte pergunta. Quais são os eventos que estão no horizonte da Barco Show para os próximos meses e para o próximo ano? O que você planeja para abrilhantar o turismo náutico da Bahia e
da região que você está explorando? Léo, tem coisa que a gente ainda não pode contar. Olha, que aqui no Level é o momento de abrir coisas em primeira mão, para a gente ter essa prioridade, mas eu entendo. Na próxima que eu vier, com certeza eu conto novidades mais aprofundadas. Beleza. Mano. Mas, assim, o que a gente já tem dentro do nosso escopo, né, que já acontece, que nós vamos repetir para ano que vem. Esse ano a gente não vai mais fazer entregas de evento aqui na Bahia, ou aqui no Brasil. Certo. Estamos 100% focados no Barco Show Bahia, que é o evento que abre o calendário náutico do Brasil, né? E quando acontece em fevereiro, de 22 a 25. Okay. Logo em seguida, a data ainda está um pouco flutuante, porque teve um feriado que caiu, a gente está analisando junto com Aracaju para ver como é que vai ser. Vamos fazer o Barco Show Aracaju Festival. Foi um evento bem legal, muito, muito bom, muito legal. Um evento bem turístico, gerou negócio, foi muito bom esse evento. Em seguida, julho, né? No último final de semana de julho, de quinta a domingo, fazemos o Barco Show Amazonas, né, que já está no nosso calendário. E vamos implementar Recife no ano que vem. Certamente será outubro, novembro, a data ainda está flutuante também. Estamos fechando esse calendário ainda essa semana para ser lançado no nosso lançamento agora da Barco Show Bahia 2024, que vai ser no final do mês. Então final do mês já tem novidade aí. Já tem novidade. Vamos lançar o calendário de 2024 inteiro, né, do Brasil. Maravilha. E a gente quer inicialmente, além disso, tem um congresso náutico, que aí vem novidade nele, é esse que a gente não pode contar ainda, mas vai mudar bastante, vai ser um congresso bem diferente. No ano que vem a gente vem com a abrangência bem forte. Né? E ano que vem a gente repete também a Marriata, que nós vamos fazer, e implementamos o Festival Náutico de Bom Jesus, que acontece que nós realizaremos junto com a Fundação, lá na Ilha dos Frades, na Ilha de Bom Jesus, perdão, que inclusive é uma ilha incrível também, com uma estrutura incrível. A ilha é realmente um case de sucesso, né? Tem uma infraestrutura assim, impecável, tá linda. Quem puder ir visitar, vai com a família, vai para Madre de Deus, que não tem embarcação, pega um barquinho, vai lá. É realmente muito bonito, tem praias lindas, água limpa, né? Água 100% limpa. Uma curiosidade, só falando de água limpa. Sim. A Baía de Todos os Santos tem uma grande vantagem. Ela não tem poluição. Não tem esgoto sendo jogado de maneira direta. Todos os esgotos que estão jogados dentro da Baía de Todos os Santos são tratados. Essa foi uma informação de uma pessoa da Codeba que me passou isso há muito tempo. Que na época do presidente João Henrique, foi feito um grande investimento. Projeto chamado aqui, Bahia Azul. Bahia Azul, isso exatamente. Aí. E todo esgotamento que caía na Baía de Todos os Santos foi retirado. Então, hoje a gente tem a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, que estão tentando salvar. E a gente tem uma Baía aqui 100% limpa, com águas lindas. Ou seja, cheio, um mar de oportunidades. Né? Desculpem a redundância. Exatamente. Então, voltando ao que a gente estava falando, a gente vai focar, né, em 2024 no fortalecimento do Norte e Nordeste, né, e temos algumas ideias de expansão para outras áreas do Brasil, mas também para o internacional. A gente já está mirando, já estamos com alguns projetos já em andamento, né, a nível interno, para a gente começar a fazer captação e expandir. Maravilha, Hugo. Maravilha. Nosso trabalho. Show de bola. Temos a pergunta final, que é a pergunta que a gente faz a todos os nossos entrevistados aqui, que a gente deixa a galera com, como diz Lilian Marins, borboletas na barriga, né? Que é o seguinte, você ainda é muito jovem, 28 anos, mas já contou aqui muito da sua jornada, já tem muita história para contar. Mas se de repente toda a história de Hugo apagasse, né? Se alguém fosse na internet pesquisar quem é Hugo Leonardo, ia aparecer nada, sumiu tudo, mas deram a você a oportunidade de dizer e deixar um único legado, alguma coisa que toda vez que pesquisassem Hugo Leonardo, essa coisa ficaria inapagável. O que você deixaria? Como é que você gostaria de ser lembrado? E pode ser uma frase de impacto, pode ser algo pessoal, de desenvolvimento pessoal, pode ser algo do seu profissional, um legado que você quisesse deixar. Eu sei que a gente pega todo mundo de surpresa aqui, mas o objetivo é esse, porque aí sai mais natural e sai mais verdadeiro. A pergunta foi uma surpresa, mas de cara veio uma coisa na minha cabeça e eu vou deixar esse legado. Perseverança.
eu quero que as pessoas lembrem de Hugo como uma pessoa perseverante, que nunca desistiu. Desistir nunca foi uma opção para nada. Eu tenho exemplos na minha vida de que, rapaz, não vai dar certo. Vai dar porque eu vou fazer dar. É isso aí. Eu acho que as coisas funcionam desse jeito. Né? Quando você é perseverante, tem que ser o chatão, sabe? Mas aquele cara é chato, aquele cara não desiste. Disciplina e constância, né? Aquele cara não desiste, aquele cara bate na porta. E foi assim que eu fiz. Eu fui para outros estados, bati na porta das empresas, nunca recebi uma indicação, nunca tive parente na política, nada. Tudo que eu consegui foi na base da perseverança e da ousadia. Então esse é o legado. Sejam perseverantes, sempre, com tudo, não desistam. Olha que recado fantástico. Quando eu digo que esse programa é uma mentoria semanal, vocês não acreditam. Vamos lá, Hugo. Muito obrigado. Foi um programa sensacional, de um engrandecimento fantástico e muito mais, de um tema que normalmente é pouco explorado. Então é bom a gente trazer vários temas aqui e esse tema foi muito pertinente nesse momento. Eu queria abrir aqui para suas considerações finais. Aqui a gente pode mandar beijinho, pode mandar recado. Fica à vontade, esse espaço agora é seu. Se é para mandar recado, eu não posso deixar de lembrar da minha família, né, que está sempre comigo, pai, mãe, irmão, são as 3 pessoas mais importantes da minha vida, e a minha noiva. Não esquece também. Da noiva, vira problema. Que são as 4 pessoas hoje mais importantes da minha vida, que são a base de tudo, né? Sem eles não seria nada. Mas o recado que eu quero deixar, primeiro, puxando o lado para minha sardinha, né? Conheçam a náutica, né? Se permitam a conhecer esse mundo, né, uma possibilidade, é um mundo de network importante, né? Quando você tem uma embarcação, você não só abre uma nova esfera de lazer, mas também abre uma nova porta para negócios, né? Eu já fiz muitos negócios no mar, muitos mesmo. A gente sabe hoje que quem tem uma embarcação, quem tem acesso, são pessoas de potenciais, mesmo que sejam pessoas ali que estão em fase de crescimento e tal, mas são pessoas com um mindset diferente. Então abram a porta para esse mundo. A náutica é possível, hoje tem diversas possibilidades. Conheçam, visitem a Barco Show. E além disso, eu queria dizer que no mar tudo inicia e tudo termina. Viemos do mar e para lá nós vamos. Show de bola, maravilha. Deixar aqui no finalzinho do programa um forte abraço, uma excelente viagem para minha amiga, minha mentora, minha co-host Lilian Marins. Muito sucesso, eu sei que você vai arrebentar lá em Dubai, junto com as mulheres da Bahia que estão te acompanhando. Te desejo muito sucesso, que faça uma boa viagem. Próximo programa nós vamos tentar, Paulinho tem um desafio aqui de gerar um link internacional para a gente conectar com Lilian lá na quarta-feira que vem. E breve está de volta com a gente. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Um forte abraço e eleve o level.